Mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos, juntos, na Tua presença, com a Tua palavra em mãos. Nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, pois é por ela que temos vida. É através dela que recebemos o alimento. É da Escritura Sagrada, Senhor, que vem o recurso que precisamos. Nós somos o Teu povo e nós vivemos da palavra que flui dos Teus lábios. Então nós pedimos que essa noite, o Senhor, por Tua misericórdia, se dê a conhecer a nós, iluminando a nossa mente, para que nos aproximemos da Escritura com um coração correto, mas ao mesmo tempo, Pai, nos abençoando, para que, através da Escritura, nós sejamos transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então nos ajuda, nos abençoa, ilumina a nossa mente, perdoe os nossos pecados. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero já de imediato lhes convidar para a carta de Efésios, capítulo 5. Nós vamos hoje encerrar essa sessão que temos olhado aqui nas últimas semanas. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do verso 18 ao 21, e nós vamos falar sobre plenitude do Espírito Santo. Vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. E esse assunto, irmãos, é da mais absoluta importância. Toda pessoa verdadeiramente convertida deseja, anseia de coração ser cheio do Espírito Santo. A questão é que há muitas distorções no nosso meio quando se fala a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo e o que isso significa para nós. Então nós estamos nessa segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. Eu disse para os irmãos que essa carta pode ser dividida em duas partes. Até o capítulo 3, Paulo se dedica mais à doutrina, e a partir do capítulo 4 ele fala mais a respeito da parte prática, o modo como nós devemos viver nesse mundo. E ele vem fazendo uma série de contrastes sobre condutas que devem ser abandonadas e outras que devem ser assumidas. E hoje nós vamos ver esse próximo contraste. O contraste é ser cheio do Espírito Santo, contrastando com o vinho. Então nós vamos ver o que isso significa, mas primeiro vamos ler a passagem e assim fazer a primeira aproximação dela. Então eu estou lendo Efésios capítulo 5, verso 18. A Sagrada Escritura diz o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Como eu disse, irmãos, esse texto fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo. E antes da gente olhar o que isso significa, acredito que é útil a gente dar um passo atrás e lembrar quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na Sagrada Escritura, ele é retratado como um ente divino. Ele é Deus, do mesmo jeito que o Pai, o Filho o são. O Espírito Santo também é retratado na Bíblia como sendo uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma luz, como algumas seitas afirmam. E é importante a gente salientar esse ponto, porque algumas igrejas evangélicas, embora afirmem crer que o Espírito Santo é um ente pessoal, o modo como eles se referem ao Espírito Santo, meio que coisificam o Espírito Santo. Por exemplo, você dizer assim: olha, eu quero a unção, eu quero a autoridade, eu quero receber o poder. Então, a pessoa, ao se referir assim, direcionando-se ao Espírito Santo, é como se estivesse tratando o Espírito Santo como uma coisa, como se fosse um objeto ou algo que Deus entrega para você satisfazer as suas necessidades. Mas a Bíblia não retrata o Espírito Santo assim. O Espírito Santo é divino, o Espírito Santo é soberano, o Espírito Santo age na hora que Ele quer, o Espírito Santo é livre na execução do plano do Pai, Ele, portanto, é um ser pessoal. Ele pensa,
ele sente, ele realiza a sua vontade, ele é, como dissemos, a terceira pessoa da Santa Trindade. E quando Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito, ele está basicamente afirmando que nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos viver um tipo de vida na qual o Senhor esteja controlando nós em todo momento. E o contraste que ele estabeleceu aqui confirma essa ideia. Ele fez um contraste entre o vinho e o Espírito Santo. E nesse contraste, nós temos tanto elementos que se aproximam como elementos que se distanciam. Então, quando ele fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o que ele quer dizer a respeito dessa relação do vinho com o Espírito Santo? Bem, uma pessoa que tomou muito vinho e ficou embriagado, é muito comum que essa pessoa seja controlada pelos efeitos do álcool. As suas emoções, as suas ações, as suas decisões, as suas reações. É comum até algumas pessoas nem lembrarem das coisas que fizeram, que disseram quando estão sob o efeito do álcool. Então, em certo sentido, ser cheio do Espírito Santo é assim. O Espírito Santo afeta você do mesmo jeito que o vinho afeta uma pessoa que o ingeriu. Então o Espírito Santo afeta suas decisões, o Espírito Santo muda suas reações, o Espírito Santo influencia os seus sentimentos. Então o Espírito Santo, ele age em você de tal maneira a filtrar as suas ações, reações, para que você sempre se comporte e reaja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, a diferença da embriaguez é que quanto mais você estiver cheio do vinho, haverá maior dissolução. Então vocês viram essa palavra aí, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que é que significa aqui a palavra dissolução? Ela significa literalmente inutilidade, vida desgovernada. Então, a ação do Espírito Santo é o oposto disso. A ação do Espírito Santo não é para fazer você ter um comportamento dissoluto. Então, irmãos, isso é uma fala do apóstolo Paulo muito atual para os nossos dias. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, menos dissoluto você será. Isto é, enquanto o vinho deixa você desgovernado, deixa você completamente fora de si, o Espírito Santo faz o oposto disso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, maior controle da vida eu terei. Então, é importante, como eu disse, ressaltar isso, porque algumas pessoas, quando leem essa expressão aqui, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, elas retratam a plenitude do Espírito Santo como se fosse uma experiência que deixasse você fora de si. Como se você se tornasse, por exemplo, um tipo de bêbado espiritual, né? Tem muita gente que age dessa maneira, como se o Espírito Santo tirasse você do seu controle, como se o Espírito Santo, ele tomasse a sua mente de tal maneira que você fizesse coisas e dissesse coisas que você sequer se lembraria depois. E tem muita gente defendendo essa ideia, né? As pessoas falam, não, mas é assim mesmo, o Espírito Santo age mesmo, e onde o Espírito Santo está agindo, ali há liberdade. E aí as pessoas estão lá caindo, rodando como peão, e unção de metralhadora, dominó espiritual, gargalhada, imitando animais, e as pessoas acham que essa é a liberdade da qual o Espírito Santo veio para produzir em nós. Mas, irmãos, esse não é o ensino do texto. O ensino do texto é, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais humano você será. Pense nisso. O Espírito Santo não veio para tornar você um esquisitão. O Espírito Santo veio para resgatar a sua humanidade. A sua humanidade e a minha humanidade foi perdida em Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais caíram no pecado. Ali a humanidade foi deformada. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo e ele foi o homem perfeito. E a obra dele na cruz não foi apenas para nos resgatar da condenação do inferno, mas para resgatar também aquela humanidade que foi perdida quando os nossos pais transgrediram a lei de Deus. E a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo,
esse resgate da nossa humanidade, essa humanidade que é semelhante ao Senhor Jesus, ela começa a ocorrer. E o Espírito Santo é o agente dela. É o Espírito Santo que vai formando em você esse novo homem, que vai talhando em você esse comportamento como o de Jesus Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ser mais parecido com Jesus. Você não vai ser uma pessoa fora de si, você não vai ficar em êxtases, em experiências sensoriais, das quais às vezes você nem vai se lembrar delas. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo influencia para que os seus pensamentos, palavras, atitudes, reações sejam iguais às do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só dar alguns exemplos para vocês aqui no próprio livro de Efésios. Vá comigo até o capítulo 1. E você vai ver comigo no verso 13. Veja aqui uma obra gloriosa do Espírito Santo, que as pessoas cheias do Espírito Santo experimentam. Então, verso 13 ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Hoje na nossa leitura pública, nós lemos o retorno dos irmãos de José do Egito para encontrar com o velho Jacó. O velho Jacó por anos acreditava que seu filho José havia morrido. E o texto sagrado diz que quando os filhos dele falaram, José está vivo e ele está governando o Egito, o velho Jacó não acreditou. Mas quando ele viu os carros do Egito, as provisões do Egito, quando ele viu toda aquela pequena fortuna que estava chegando junto com os seus filhos, que foram para o Egito quase que pobres, ele falou o seguinte: meu filho José está vivo. Então, isso, irmãos, é um princípio que ajuda a gente a pensar na tarefa do Espírito Santo hoje. Nós não estamos vendo novos céus e a nova terra, nenhum de nós presenciou a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós assistiu a sua ressurreição, nenhum de nós presenciou a sua ascensão aos céus, mas o fato do Espírito Santo ter chegado e junto com ele ter trazido todos esses tesouros espirituais que nós experimentamos hoje, perdão, paz com Deus, certeza de salvação, nós cremos que pertencemos a Jesus Cristo por causa dessas dádivas. Então, as dádivas do Egito eram um testemunho de que José estava vivo. As dádivas que o Espírito Santo traz para nós hoje são um testemunho de que o Senhor se importa conosco e que nós somos filhos dele. Então, essa, meus irmãos, é a obra do Espírito Santo. Paulo disse aqui, ele é o penhor da nossa herança. Então, ele é quem te dá a certeza, em outras palavras, que você é filho de Deus. Então, você está entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com isso. Você olha para si mesmo, você sabe que você é pecador, você sabe que está muito distante de ser aquilo que deveria ser, mas ao mesmo tempo tem algo que impulsiona você a pensar o seguinte: eu sei que eu sou de Deus. Eu sei que eu pertenço ao Senhor, eu amo o Senhor Jesus Cristo. Se não fosse o Espírito Santo em mim, eu jamais amaria Jesus Cristo, eu jamais me importaria com Jesus Cristo, mas eu tenho interesse nele, eu tenho vontade de conhecê-lo, eu tenho vontade de estar na presença dele, eu sinto vontade de fazer orações a ele, entoar canções a ele. Então esse impulso de querer estar na presença de Jesus e falar com ele, isso é a obra do Espírito Santo. Então é isso que Paulo está dizendo. No capítulo 3 de Efésios, olhem comigo aí, olha o que o Espírito Santo faz, veja aqui, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o que é que o Espírito Santo faz aqui? O Espírito Santo te dá força interna, força na alma, capacidade de resistir provação,
de se manter firme, crente, fiel a Deus nos momentos de tribulação, sem dar as costas para o Senhor, sem desanimar dele, sem ficar ressentido com ele. Pessoas cheias do Espírito Santo agem assim. Então, irmãos, são coisas como essas que definem para a gente o que significa ser cheio do Espírito Santo. Tem a ver com uma operação que acontece dentro do seu coração. E é por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É por isso que nós precisamos da plenitude do Espírito Santo, porque nós precisamos do conforto dele, nós precisamos da ação dele no nosso coração, nós precisamos da força que só ele pode nos dar, nós precisamos da convicção de salvação que só ele pode produzir em nossos corações. Então é isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Isso nos leva a uma segunda questão. Agora, o que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo? E aqui nós temos duas respostas. A primeira é que, em alguns casos, extraordinariamente falando, ocorrem avivamentos. Não sei se você já ouviu essa palavra. Essa palavra é uma palavra bem banalizada nos nossos dias, né? Quando eu era um pouco mais jovem, né? Eu acho meio ousado dizer um pouco mais jovem, né? Quando eu era jovem, enfim, a gente ia para acampamento. Sabe como era um avivamento lá no acampamento? Era assim. Você cantava umas músicas, ouvia umas pregações, aí depois você escrevia seus pecados no papel. E à noite fazia uma fogueira, e você pegava o seu pecado e queimava na fogueira da libertação. E aí seu pecado queimou tudo, e você saiu de lá. Agora vai. Estou motivado. Meus pecados foram queimados, sou uma nova pessoa. Só até a página 2, né? Vocês sabem que essas coisas não resolvem nada. Então, a palavra avivamento está ligada a isso, a palavra avivamento está ligado a estádios cheios, pessoas com as mãos levantadas, tietando cantores evangélicos. Mas a palavra avivamento, irmãos, ela tem a ver com um despertamento espiritual. Avivamento tem a ver com conversões em massa, tem a ver com crentes quebrantados, desejosos de buscar a Deus. É um derramar soberano do Espírito Santo que pode acontecer em uma igreja, pode acontecer numa cidade, às vezes pode acontecer numa nação inteira. Nós temos exemplos de avivamento no Israel antigo, no Novo Testamento, Atos capítulo 2 é um exemplo de avivamento. Na Inglaterra do século XVIII, nós temos a pessoa de John Wesley, George Whitefield, que foram grandemente utilizados por Deus naquela nação. Até mudanças sociais aconteceram na Inglaterra por força do avivamento. O fim da escravidão na Inglaterra tem a ver com a ação de crentes cheios do Espírito Santo que viram a injustiça praticada contra os africanos e resolveram entrar na política para lutar em favor deles. Na Inglaterra tem até relatos das tabernas, dos prostíbulos sendo fechados, não pela polícia, mas pela falta de clientes. As pessoas estavam querendo Deus, queriam ir para a igreja, não queriam mais saber de prostituição e embriaguez. Então, nesses momentos, as pessoas meio que enxergam os pecados de uma maneira nova, os crentes antigos são despertados, pessoas não regeneradas começam a se achegar à fé, e há um forte desejo por Deus, pelo reino do Senhor. E nós deveríamos, irmãos, desejar e orar para que isso acontecesse na nossa geração. Mas, como eu disse, é soberano, o Espírito Santo é livre. Ele escolhe o momento de fazer isso. Nós não temos como provocar o avivamento. Nós devemos orar, desejar, ansiar, clamar para que isso ocorra na nossa igreja, no nosso país. Mas o Espírito Santo é soberano. Ele escolhe o momento de fazer isso e se vai fazer isso. O que nós poderíamos dizer, irmãos, é que na maioria dos casos em que há um derramar do Espírito Santo, não ocorrem eventos sobrenaturais. E esse é um aspecto pouco falado. As pessoas sempre limitaram a ação do derramamento do Espírito Santo a muitos eventos sobrenaturais, mas na maioria dos casos não é assim. As pessoas normalmente limitaram a ação do Espírito Santo a manifestações de curas, de línguas, de profecias, de sinais, e as pessoas falam isso muito fundamentadas no livro de Atos, porque essas coisas aconteceram sim na igreja primitiva,
Mas, irmãos, na maioria dos casos não ocorre isso. Aliás, a Bíblia até mostra uma coisa que é bem intrigante, que uma pessoa pode até ter dons do Espírito, sem ser cheia do Espírito Santo. Você sabia disso? Isso é uma coisa muito intrigante que tem na Bíblia. A gente não entende direito, mas é assim. Você pode ler depois lá a carta de Paulo aos Coríntios, e você vai ver lá que Paulo começa a carta elogiando os irmãos de Corinto, né? Eu ia dizer os irmãos corintianos, né? A gente deixa futebol para outra hora, mas ele elogia os irmãos de Corinto, dizendo assim que eles tinham todos os dons, e você vê as listas de dons que Paulo fala que estavam presentes naquela igreja, mas no mesmo fôlego, Paulo diz que eles eram carnais, que eles eram infantis, que eles estavam colocando uns aos outros na justiça, que eles estavam tolerando imoralidade dentro da igreja, que eles estavam tendo um comportamento pervertido na hora da ceia do Senhor. Então, pessoas podem ter dons espirituais sem ser cheias do Espírito Santo. Como eu disse, isso é intrigante para a gente, mas a própria palavra dom explica isso. Dom não tem a ver com merecimento, dom tem a ver com uma graça de Deus, e algumas vezes Deus agracia em usar pessoas que não estão sendo fiéis a Ele. Deus faz isso não por causa do mérito daquela pessoa, mas muito mais pela misericórdia que Ele tem das pessoas que estão ao redor daquele infiel. E Deus agracia com dons. Então nós estamos tentando mostrar aqui para os irmãos que a plenitude do Espírito Santo, ela não está relacionada aos dons do Espírito, mas ao fruto do Espírito. Isso é fundamental, meus irmãos. Tem a ver com santidade de vida, deleite em Deus, quebrantamento de coração, ousadia na evangelização. É tanto uma capacitação para você servir a Deus, como uma transformação para você viver nesse mundo de acordo com o Senhor. Então é para isso que você recebeu o Espírito Santo, é para isso que existe a plenitude do Espírito Santo. E aqui não entenda, por favor, eu não quero me fazer mal entendido, eu não estou limitando a ação do Espírito Santo e dizendo que ele não pode fazer sinais, que ele não realiza coisas maravilhosas, que muitas vezes saem ali da nossa caixinha que estamos acostumados diariamente. Nós não somos incrédulos para essas coisas, nós só estamos dizendo, irmãos, que a ação do Espírito Santo não pode ser medida por elas. A ação do Espírito Santo tem a ver com mudança de vida, amor por Deus, aquele senso de urgência pelo reino do Senhor, a sensibilidade com os que estão perdidos, o comprometimento com as coisas de Deus, a transformação dos seus relacionamentos. Se fosse colocar de uma forma bem básica e clara, eu diria assim, que a ação do Espírito Santo não é vista tanto nos sinais, mas muito mais na forma como você trata o seu cônjuge. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ver a plenitude do Espírito Santo se manifestando muito mais em casa do que propriamente em alguma programação da igreja. O Espírito Santo transforma a gente. E eu falei essa coisa de casa porque, se vocês forem ver, é o próximo assunto que Paulo fala na carta de Efésios. Ele fala das mulheres sendo submissas aos seus maridos, ele fala dos maridos amando a esposa como Cristo ama a igreja. Depois ele fala dos filhos obedecendo aos pais no Senhor, dos pais não provocando a ira dos filhos. Depois ele fala dos escravos cristãos que deveriam honrar os seus senhores. E tudo isso, irmãos, está ligado à plenitude do Espírito Santo. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela voluntariamente se submete ao seu marido, sem achar que isso é um peso, sem achar que isso é uma opressão, sem ser engolida pelo discurso feminista que o casamento, segundo a Bíblia, diminui a mulher. Então, uma mulher cristã não dá ouvido para essas coisas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele jamais vai querer pisar a sua esposa porque ela assumiu a sua postura de sujeição. Ao contrário, ele vai honrá-la, ele vai amá-la, ele vai se sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja, ele vai lavar
lavar os pés da sua esposa, se for necessário. Os filhos cheios do Espírito Santo vão honrar os pais, vão respeitar os pais, vão ouvir os pais, vão acolher os conselhos dos pais. Os pais nunca vão agir de uma forma tirana com os seus filhos, e por aí vai, irmãos. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo simplesmente dinamiza toda a nossa vida. Então é isso que nós estamos falando aqui. Agora, isso nos leva a uma terceira questão, que talvez seja a mais importante delas. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Bom, o Senhor Jesus, ele deu uma indicação, Paulo falou aqui também, mas antes eu queria olhar com vocês o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, você pode deixar Efésios aí marcado, porque nós vamos voltar para ele. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus falou algo sobre ser cheio do Espírito Santo durante o seu ministério terreno. Então Lucas 11, 13 fala assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, de acordo com Jesus, como é que nós somos cheios do Espírito Santo? O que nós temos que fazer? Nós temos que pedir, nós temos que orar, nós temos que clamar. Isso aqui, irmãos, é uma promessa, e nós estamos falando aqui de um ser que não mente. Então, Jesus está dizendo aqui que tem uma oração, que se você fizer de todo o seu coração, é certo que você será atendido. A oração é a seguinte: Senhor, me dá do teu Espírito. Senhor, me enche com o teu Espírito. Senhor, faz com que o teu Espírito me controle. Então, Jesus ensinou isso. E o apóstolo Paulo detalha um pouco, reforça isso, dizendo aqui algumas coisas que nós precisamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Então, eu queria te convidar para voltar lá para Efésios, e vamos ver aqui o que Paulo fala a respeito desse assunto. Então, vamos começar com o verso 18 novamente, porque eu quero salientar aqui um ponto que eu deixei para desenvolver com os irmãos a partir de agora. Então, no verso 18 ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Ele diz: enchei-vos. Então, aqui é um imperativo, não é uma sugestão, não é um conselho. Né? Paulo não está falando assim, de acordo com a minha experiência de apóstolo, de muitos anos servindo ao Senhor, queria dar um conselho para vocês. Não, não é isso. É uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, é um comando. Então, se você não é cheio do Espírito Santo, de acordo com Paulo, você está pecando. Porque Deus te deu uma ordem, você está se recusando a cumprir. Então, Paulo está falando que não tem outro tipo de vida, não tem outro caminho, não tem outra forma de você viver nesse mundo. Não existe a opção entre você dizer ser uma pessoa regenerada por Jesus Cristo e não ser cheia do Espírito Santo. Não é assim. Ele diz: seja cheio. Você tem que ser pleno. É o único modo de vida que caracteriza a plenitude da vida cristã. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E o verbo aqui, irmãos, é um verbo que nós poderíamos chamar de um presente contínuo. A ideia é mais ou menos assim: sejam constantemente cheios do Espírito Santo. Estejam se enchendo do Espírito Santo. Então, sabe qual é a ideia? A ideia é que é um processo que precisa ser renovado todos os dias. É mais ou menos assim. A experiência que você está tendo de andar com Deus hoje, ela não vai servir para amanhã. Então, você não vai poder viver do passado, das coisas que já aconteceram na sua vida, né? Tem muitos crentes que vivem de uma forma semelhante a um museu, a partir das conquistas do passado, né? Parece os torcedores do Bahia. Enfim, mas as pessoas vivem do passado, do que experimentaram, do que viveram, do que aconteceu na vida e das conquistas que tiveram com Deus, mas o fato
fato é que hoje elas não estão mais andando com o Senhor, elas não estão mais comprometidas com Deus, elas não estão mais caminhando na graça, elas estão simplesmente vivendo daquele passado de outrora. Então, Paulo está falando aqui que precisa ser renovado. As experiências de ontem, elas não servem para hoje. Você precisa continuar submetendo a Deus. Você precisa continuar buscando a face do Senhor. Você precisa continuar se arrependendo dos seus pecados, renovando o seu interesse por Cristo. Então, isso precisa acontecer todos os dias. Então, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio hoje do Espírito Santo. É uma ordem. A partir do 19, verso 19, ele fala aqui de alguns meios. E aqui, irmãos, são tanto meios de ser cheios do Espírito Santo, como também é o resultado da plenitude do Espírito Santo. Essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então veja aí o que ele fala. Vamos aqui frase por frase, tá bom? Ele começa dizendo, falando entre vós com salmos. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, em primeiro lugar, nós precisamos de conversação santa baseada na palavra de Deus. A palavra salmos aqui é uma palavra ampla no escrito de Paulo. Não se refere apenas ao livro dos salmos que nós temos. Na verdade, ele está utilizando aqui a palavra salmos como se fosse uma palavra geral para se referir a toda a literatura do Antigo Testamento. Nós estamos vivendo aqui por volta do ano 60 depois de Cristo. O Novo Testamento não estava pronto ainda. O Novo Testamento vai ser uma obra lá por volta do ano 90, 95. Então, o que havia era apenas aquelas tradições a respeito de Jesus, o ensino dos apóstolos, mas os livros, como conhecemos hoje, estavam em processo de confecção. Então, Paulo diz, se você quer ser cheio do Espírito Santo, comece a se reunir com pessoas para falar a respeito das Escrituras. Então, ele diz, falando entre vós, veja isso, não é uma coisa que você faz sozinho. Ele não está falando aqui daquilo que nós convencionamos chamar de devocional. É você acordar de manhã, abrir sua Bíblia, ter o seu próprio momento ali com Deus e orar, e ler a Bíblia, e meditar na palavra de Deus. Isso tem o seu lugar na vida cristã, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, falando entre vós. É algo que acontece entre os irmãos. É algo que acontece no contexto da igreja. E, irmãos, pensemos aqui na nossa própria realidade, na realidade da nossa igreja local. E vejamos como isso acontece pouco. Considere, por exemplo, o que você conversa com os seus irmãos quando você os encontra. Quais são os temas das nossas conversações depois do culto? Os grupos da igreja que nós fazemos parte aqui, quais são as mensagens que normalmente rendem mais? Já deixa eu abrir lá o grupo dos jovens, 180 mensagens, misericórdia, o que é que eu vou fazer para ler 180 mensagens? Então, o que normalmente ocorre mais? Nós falamos de política, nós falamos de filmes, rede social, tendências. Nós conversamos tantas coisas, e eu não estou condenando essas conversas mais periféricas, elas têm o seu lugar. Mas o que Paulo está falando aqui, irmãos, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes se reúnem para falar sobre a palavra de Deus. Nós falamos sobre o Senhor. Nós falamos sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós compartilhamos o nosso coração, nós abrimos a nossa alma, nós dividimos com os irmãos as nossas lutas, nós permitimos ter até os nossos pecados expostos para receber ajuda, receber oração e auxiliar as outras pessoas. Então, Paulo está falando, irmãos, que é algo que acontece dentro do contexto da igreja. Então, não basta você apenas se fechar no quarto, como Jesus ensinou, e dobrar e orar ao seu Pai em secreto. Ele está falando aqui que nós precisamos de uma interação como irmãos. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se dedicar a esse processo. Eu quero me juntar com os meus irmãos para conversar sobre a palavra de Deus. Eu quero ter encontros intencionais para ler as Escrituras, comentar sobre as Escrituras, abrir, compartilhar verdades espirituais, fazendo com que Deus seja o tema central das nossas conversas. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala, falando entre vós com salmos. O que mais que ele diz? Segundo lugar, ele diz aí, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa cantar. O povo de Deus, irmãos, é o povo do louvor. Eu acho que não existe nenhum outro ajuntamento no mundo que entoe mais canções do que o povo de Deus. Então, nós somos o povo do louvor. E ele diz, nós temos que entoar mesmo. E entoar, não é apenas entoar, mas entoar de coração. Isto é, não é apenas algo mecânico que você está fazendo ali para cumprir a agenda do culto. Mas enquanto você está entoando os louvores ao Senhor, o seu coração está interagindo com aquelas verdades espirituais. Então, se nós estamos cantando hinos de exaltação a Deus, como nós cantamos hoje, um hino exaltando a Santíssima Trindade, você faz daquele hino como se fosse o seu próprio louvor ao Senhor, a sua própria palavra a Deus. Você direciona a sua intenção emocional toda ao Senhor. Então ele diz, você faz isso de todo o coração. E precisa ser, de um conteúdo bíblico, porque ele diz aqui, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Hinos e cânticos espirituais aqui tem a ver com verdades que derivam diretamente da Sagrada Escritura. Então talvez, para você ser cheio do Espírito Santo, vai ter algumas musiquinhas que você vai ter que apagar do seu Spotify. Tem algumas músicas que você vai precisar varrer da sua existência. É triste pensar nisso, irmãos, mas tem crentes que interagem com música profana. Eu não vou entrar nessa discussão. Falamos muito no curso de membros, na última aula, sobre esse assunto. Mas quando eu falo de música profana, eu estou falando daquela música imunda mesmo, pornográfica, imoral, que ressalta tudo aquilo que é antideus, anticristo, anticristão. E tem muitos crentes que se submetem a esse tipo de arte, que permitem que essa arte os afete. E eles passam a gostar disso, eles consomem esse tipo de coisa. E à medida que você vai se expondo a isso, você vai se expondo, essas coisas vão transformando você. Aliás, essa é uma das verdades sobre a arte. O tipo de arte a qual você se expõe, ela acaba te transformando. Então, Paulo diz aqui, você precisa louvar ao Senhor. Você precisa entoar músicas ao Senhor. Louvar com músicas que tenham verdades derivadas da Sagrada Escritura. É o que ele diz em segundo lugar. Em terceiro, ele diz no verso 20, veja aí. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm gratidão. Elas estão sempre agradecendo ao Senhor. Pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, elas sabem que elas têm muito mais do que merecem. Mais do que merecem. Tudo que você tem é mais do que você merecia. Porque a única coisa que você merecia era o inferno de tormentos. E isso foi tirado de você. Então, dali para frente, tudo é graça. Então, o Espírito Santo enche pessoas gratas. O Espírito Santo não enche coração rancoroso. Pessoas cheias de raiva, de mágoa, de ressentimento, cheias de inveja, cheias de lascívia. O Espírito Santo enche pessoas gratas na alegria, na aflição, na prosperidade, na catástrofe. Esse espírito de gratidão, irmãos, ele sempre louva ao Senhor. É sempre uma forma de louvor ao nosso Deus. Então, onde Deus observar um coração grato, um coração que reconhece que tem recebido muito mais daquilo do que merece, então, onde Deus observar um coração assim, ele vem e enche com o Espírito Santo. E por fim, no verso 21, ele apresenta aqui mais um modo de ser cheio do Espírito Santo, talvez o mais difícil de todos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse provavelmente é o mais difícil. Sujeição mútua. Você sabe o que é sujeição aqui? É basicamente você tratar os outros como se fossem maiores e melhores do que você. Então, numa era como a nossa, que fala de você se empoderar, de você se impor, de você mostrar o seu valor, de você ter a autoestima explodindo nas alturas,
dizer que você tem que olhar para os outros e sempre considerar os outros maiores, melhores, mais importantes, prioritários comparados a você, é um discurso definitivamente fora de moda. Mas é o que Paulo está dizendo. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas possuem essa humildade. Elas não têm dificuldade de baixar a cabeça. Elas não têm dificuldade de lavar os pés. Elas não têm dificuldade de se sujeitar às pessoas que Deus colocou como autoridade na vida. É por isso que todo o restante do livro, até o final do capítulo 6, ele vai falar de sujeição. Vai falar sujeição da esposa, sujeição do marido a Cristo, sujeição dos filhos aos pais. Ele vai falar de sujeição porque o sujeitar-se, irmãos, é a marca profunda da operação do Espírito Santo. Então, onde você vê gente rebelde, gente que nunca se curva diante de autoridade nenhuma, nem autoridade dos pais, de professor, de empregadores. Onde você vê essas pessoas com esse instinto de sempre devolver, de sempre querer se posicionar, de achar que sempre tem que colocar sua opinião. Onde você vê isso, provavelmente, você está vendo um espírito que não se submeteu ao Espírito Santo de Deus. Então vocês estão vendo aqui o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo muda a nossa vida, ele afeta todas as áreas da nossa existência. E eu acho, irmãos, que depois de tudo isso que nós vimos aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos constatar sem medo que o nosso país, o nosso amado Brasil, ainda não conheceu verdadeiramente o que é um avivamento. Ainda não conheceu. O que nós temos é um movimento emocionalista, com estádios cheios, pessoas com mãos levantadas, buscando prosperidade, cura, sinais extraordinários, festa gospel, etc. Marchas para Jesus. Nenhuma dessas coisas tem relação com o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que ser cheio do Espírito Santo é ser transformado em santidade. É ser capacitado por Deus a viver como um ser humano pleno. Na sua igreja, na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, servindo ao Senhor com toda alegria. Então, para eu encerrar, eu gostaria de perguntar para você, como é que está a sua vida hoje? Onde é que você está diante de tudo isso que nós vimos aqui? Você deseja isso aqui de todo o seu coração? Você está disposto a renunciar tudo aquilo que está impedindo de você desfrutar mais do Senhor? Você quer encarar os seus pecados de frente, submeter a sua conduta ao Senhor? O retrato hoje, irmãos, da Igreja de Deus, de um modo geral, é de um grupo de crentes acomodados. Os crentes, de maneira geral, eles evitam aqueles pecados grosseiros, aqueles pecados chocantes, aquelas manifestações de imoralidade extrema, desonestidade nos negócios. Mas, irmãos, Deus requer da gente mais do que isso. Deus nos salvou para uma vida superior a isso. Aliás, até algumas pessoas descrentes, até alguns ateus, inclusive eu conheço, possuem uma vida moral muito elevada. Deus nos salvou, irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, para vivermos cheios do Senhor, para termos uma humanidade segundo a de Jesus Cristo. Então, essa noite, eu espero que Deus abra o seu coração para você pensar que essa é a maneira, esse é o modo de vida que Deus estabeleceu para você, não tem outro. Se você pegar qualquer outro atalho que não seja esse caminho aqui estabelecido por Deus, através da fala do apóstolo Paulo, você está vivendo em pecado. Então, mesmo que você não seja uma pessoa que está metida em pecados grosseiros, você leva uma vida mais ou menos normal, não está fazendo mal a ninguém, está vindo para a igreja todo final de semana, mas se você não está cheio do Espírito Santo, você está vivendo uma vida aquém daquela que Deus estabeleceu para você. Irmãos, a igreja de Deus precisa disso, com urgência. A igreja de Deus urgentemente precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas governadas pelo Espírito Santo de Deus. Nas suas famílias, nas suas vizinhanças, nos seus trabalhos. Então, eu espero que hoje você tome essa decisão de que você vai buscar essa plenitude. O Espírito Santo já habita você,
Mas você, para experimentar esse derramar poderoso, soberano, transformador, você tem que buscar isso. Você tem que se encher disso. Você tem que clamar por isso, você tem que ansiar por isso, você tem que praticar essas disciplinas que o apóstolo Paulo aqui mostrou para a gente hoje. Então, espero que hoje você desperte para essa realidade e veja, Deus me salvou para uma outra vida, Deus me salvou para uma existência superior, e eu vou buscar essa plenitude, eu vou renunciar tudo aquilo que está me impedindo de eu andar com o Senhor, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Eu quero ser, sim, cheio do Espírito Santo no meu casamento, no meu trabalho, na minha universidade. Eu quero que a glória de Deus brilhe através de um caráter transformado, semelhante ao do Senhor Jesus. Essa, irmãos, é a razão da nossa existência. Só tem sentido a gente ser igreja se for desse jeito. Se a gente for igreja, irmãos, apenas para sermos pessoas que nos abstêm de pecados grosseiros e levam uma vida mais ou menos tranquila, nós não precisamos de uma igreja local. Você poderia ter um Rotary, a maçonaria. São opções que defendem uma moralidade elevada, um serviço social prestado à sociedade. Nós não precisaríamos de igreja. A gente poderia fechar as portas da igreja e fazer outra coisa da vida. Mas Deus nos salvou para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos pequenos cristos nesse mundo. Nós fomos predestinados para isso. Semelhança com Jesus. A ideia, irmãos, é que nós vamos nos movimentando nesse mundo e as pessoas vão reagindo semelhante às autoridades religiosas lá do Israel antigo, quando tiveram contato com os apóstolos. É dito lá em Atos capítulo 4, que eles ouviram os apóstolos falando e imediatamente eles disseram assim: esses homens estiveram com Jesus. Então, a nossa vida é para ser assim. Nós saímos de casa para o nosso trabalho, nós vamos correr atrás da nossa vida, correr atrás do sustento da nossa casa, batalhar o dia a dia, mas com cada pessoa que nós vamos nos relacionando, essas pessoas deveriam olhar para a nossa estatura de fé. Ali está uma pessoa que está andando com Jesus. Tem um princípio diferente nela. Tem algo que se sobressai. Então, esse é o modo de vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos encha com o Espírito Santo. Que se for da graça dEle, Ele visite a nossa geração com um avivamento. Que maravilha seria isso, nós vivermos para enxergar um derramamento poderoso do Espírito Santo no nosso país, afetando todas as áreas da sociedade. Seria maravilhoso isso acontecer. Imagine isso acontecendo na cidade de Salvador, na própria igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, onde essa igreja foi fundada. Diz que quando o apóstolo Paulo pregou lá, as pessoas envolvidas com magia, ocultismo, trouxeram todos aqueles livros de magia e fizeram uma fogueira enorme de milhões. Imagina isso, irmãos, esses livros de macumbaria, de magia negra, o povo tudo jogando, tacando fogo nisso e se curvando diante de Jesus Cristo. Vamos orar por isso. Deus é poderoso para fazer isso na nossa geração. Mas se soberanamente Ele não quiser fazer, vamos clamar por algo que Ele prometeu que de fato o fará. Derramar o Espírito Santo nos nossos corações, para sermos semelhantes a Jesus. Isso vai acontecer porque Ele prometeu. Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar e vamos pedir isso ao Senhor. Te louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome. E hoje, Senhor, lendo a Tua palavra, a única oração que nós poderíamos fazer ao Senhor essa noite é esta: enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos da Tua plenitude. Esvazia, Senhor, o nosso coração de nós mesmos e enche-nos de Ti. Dá-nos, Senhor, essa semelhança com Cristo. Molda o nosso caráter à semelhança do nosso Salvador crucificado. E permita, Senhor, que o Espírito Santo governe todas as áreas da nossa vida. Os nossos sentimentos, reações, palavras. Que nós não sejamos reféns das circunstâncias, mas que sejamos cheios do Senhor para sempre reagir a cada uma delas de uma forma apropriada. Derrama isso na nossa igreja, Senhor, nesta igreja local. Tira-nos desse sentimento de acômodo.
de achar que nós estamos bem, simplesmente porque estamos vindo para a igreja e nos abstendo de pecados grosseiros. Nos ajuda, Senhor, e nos desperte para perceber que o Senhor nos salvou para uma vida superior. Nós queremos, Pai, viver para a Tua glória, nós queremos viver segundo Cristo. Então tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada e nos faz semelhantes a Jesus. Permita que o Espírito Santo seja a força prima, a força dominante no nosso caráter, forjando em nós o mesmo rosto do nosso Salvador. Nós pedimos isso, Senhor, e clamamos, Pai, diante da Tua misericórdia, por um derramamento do Teu Espírito na nossa nação. Muito mais do que na nossa vida, Senhor, nós desejamos ver uma operação profunda do Espírito Santo nas estruturas do nosso país, nas diversas áreas que estão debaixo da influência direta de Satanás. Nós desejamos, Senhor, ver um derramamento poderoso, afetando inclusive a vida civil da nossa nação. Faz isso, Senhor. Faz isso e certamente nós iremos glorificar o Teu nome. Nós pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Amém.